Bom, boa noite a todos. É uma grande alegria, mesmo que de forma virtual. Essa pandemia nos roubou muitos amigos, muitas alegrias, e está também nos roubando a oportunidade de estarmos juntos, nos abraçando e celebrando essa noite de alegria para todos aqueles comemorando não só o Dia do Médico, mas os nossos homenageados da noite, todos. O Dia do Médico é comemorado em todo o Brasil no dia 18 de outubro. Deste modo, o Conselho Federal de Medicina lançou este ano a campanha 18 de outubro, Dia do Médico, um dia para celebrar todos os dias. Todos os dias médicos transformam vidas. Todos os dias médicos cuidam de vidas. Todos os dias médicos salvam vidas. O nosso Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, CREMEC, anualmente nesta data, realiza a nossa já tradicional homenagem aos médicos com a outorga de medalhas e diplomas. Dando continuidade à nossa solenidade, convidamos o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o doutor Elvésio Neves Feitosa, para proferir suas palavras de boas-vindas. Presidente, com a palavra. Senhoras médicas, senhores médicos homenageados, seus familiares, conselheiras e conselheiros presentes, muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, presidente. Está ótimo o áudio. Hoje, dia 18 de outubro, Dia do Médico, é uma justa homenagem a todos aqueles que dedicam sua vida a cuidar dos outros. A data, historicamente, nos remete ao nascimento do evangelista São Lucas, padroeiro dos médicos para os cristãos, que teria estudado medicina em Antioquia, atual Antáquia, no sul da Turquia, e que ficou conhecido por curar as pessoas por onde passava. Convertido ao cristianismo por São Paulo, passou a ser seu companheiro em várias peregrinações. Em uma epístola aos Colossenses, São Paulo fez referência a ele como o amado médico. Em nome da gestão do Conselho Regional de Medicina para o quinquênio 2018-2023, queremos inicialmente agradecer a presença de todos nesta noite festiva, de exaltação da competência profissional e do exercício ético da medicina. Pedimos a compreensão de todos por não realizarmos a solenidade com a pompa que os homenageados merecem, o que seria proporcionado pela solenidade presencial no acolhedor auditório de nossa instituição. A decisão pelo evento virtual ocorreu em nome da segurança, em virtude ainda das restrições relativas à pandemia. Entretanto, mesmo sendo virtual, com as suas inerentes limitações, tentamos manter a essência da cerimônia, que é o reconhecimento das histórias de vida, em especial da magnífica história profissional de cada um dos homenageados e homenageadas. Ser médico não é para qualquer um. Um bom médico reúne qualidades essenciais: amor à vida, amor ao próximo, amor ao conhecimento e à profissão. Em nome desse amor múltiplo, o médico não pode medir o sacrifício pessoal. Os 3 médicos homenageados com a medalha de honra ao mérito profissional, Dr. Francisco Sullivan Bastos Mota, professor Dr. Henri de Holanda Campos e Dr. José Irã de Carvalho Rabelo, são expoentes da medicina alencarina,
com projeção de seus nomes muito além das fronteiras do nosso Estado, com elevado destaque no ensino médico, na gestão do ensino superior e no trabalho social, cada um com sua contribuição significativa para uma ou mais dessas áreas. Além de serem referência também como exemplo de competência técnica e ética no exercício da profissão e da docência. São referências para os novos médicos e exemplos que dignificam toda a categoria. Amigos, a exemplo do ocorrido nas solenidades pretéritas, alusivas ao Dia do Médico, as 3 medalhas de honra ao mérito profissional não poderiam estar em melhores mãos. A previsão legal de caber aos conselhos regionais de medicina promover por todos os meios ao seu alcance o prestígio e o bom conceito da profissão e dos que a exercem legalmente, conforme reza o artigo 2º da Lei 3268 de 57. Motivou a criação da Resolução CREMEC número 20, de 1999, que instituiu o Diploma de Mérito Ético Profissional, como forma de outorgar tão distinta honraria aos médicos que pautaram e ainda pautam toda a sua trajetória profissional caracterizada pelo absoluto respeito às normas éticas, fazendo jus ao merecido e necessário reconhecimento público, como exemplos a serem seguidos. Hoje temos a imensa satisfação de homenagear os ilustres colegas que atingiram a gloriosa marca de 50 anos de exercício profissional, pautados na competência técnica e na ética. A todos os homenageados da noite externamos a nossa mais profunda admiração e respeito pelo que fizeram e ainda fazem pela saúde da população e pelo engrandecimento da medicina. Aproveitamos o ensejo para fazer uma resumida prestação de contas das atividades do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará neste ano de 2021. Os Conselhos Federal e Regionais de Medicina constituem, em seu conjunto, uma autarquia, sendo cada um deles dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Apesar da referida autonomia, somos auditados pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Tribunal de Contas da União. Temos a obrigação de gerir o Conselho com o mais absoluto zelo e austeridade, sempre atentos aos ditames legais. Como instituição de direito público, só podemos fazer o que está previsto em lei. Dentre as determinações legais finalísticas dos Conselhos Regionais de Medicina, estão as atividades cartoriais, normativas, fiscalizatórias e judicantes. Com relação ao grupo de atividades, ao primeiro grupo de atividades, as cartoriais, no corrente ano, até o momento, o CREMEC inscreveu 961 novos médicos, 324 pessoas jurídicas, empresas da área da saúde, e emitiu 820 RQS, registros de qualificação de especialistas. Todo esse trabalho passa pela avaliação de conselheiros, vendo a regularidade de diplomas e documentos, sob a coordenação do diretor responsável pelo setor, no nosso caso, o primeiro secretário do CREMEC, Dr. Roger Murilo Ribeiro Soares. Com relação às atividades normativas, foram emitidos até o momento 30 pareceres, 105 respostas diretas e 3 recomendações. Esse trabalho normativo também envolve vários conselheiros que compõem a comissão de pareceres, que é coordenada pela diretora responsável pelo setor de processo consulta, a conselheira Ana Lúcia Araújo Nocrato. A atividade fiscalizatória a cargo do DEFIS, Departamento de Fiscalização, sob a coordenação geral do secretário-geral do CREMEC, Dr. Roberto da Justa Pires Neto, tendo como coordenadora da fiscalização da capital, doutora Maria Neodan Tavares Rodrigues, e como coordenador de fiscalização do interior,
Dr. Lino Antônio Cavalcante Holanda, realizou até o momento, este ano, 690 fiscalizações, sendo 116 na capital, incluindo os hospitais Leonardo da Vinci, JF, HGF, Gonzaguinhas, Frotinhas, UPAs, quase todas as clínicas populares do centro da cidade, em um trabalho conjunto com o DECOM. No interior, foram fiscalizadas 574 unidades de saúde em 54 municípios, incluindo hospitais, UPAs, PSFs, CAPs, policlínicas, dentre outros. Este é um dos trabalhos de maior impacto feitos pelo Conselho. Envolve vários conselheiros. Todas essas fiscalizações, realizadas em caráter programático ou reativo, geram relatórios detalhados, nos quais são apontadas as não conformidades encontradas, sendo encaminhados aos gestores da saúde do Estado e do município, ao Ministério Público e outras instâncias, com cobrança das correções. Muito se tem avançado em melhoria das condições de trabalho do médico e de assistência à população em decorrência do trabalho fiscalizatório do Conselho. Com muita frequência, recebemos feedback por parte dos gestores, do Ministério Público, ou através de novas fiscalizações relativas à correção das inadequações constatadas por nossos fiscais. No que concerne à atividade judicante, foram instauradas 120 sindicâncias e julgadas 130. Essa diferença é porque existem sindicâncias do ano anterior. Isso somente no corrente ano. O setor de sindicâncias tem a coordenação do vice-corregedor do CREMEC, Dr. Renato Evandro Moreira Filho, e envolve o trabalho diuturno de vários conselheiros. No setor de processos ético-profissionais, foram instaurados 40 novos processos e julgados 32, sendo 29 originários do CREMEC e 3 desaforados de outros conselhos de medicina. O setor de processos é coordenado pelo corregedor do CREMEC, Dr. José Albertino Souza, e, a exemplo dos demais setores, envolve o trabalho de vários conselheiros nas funções de instrutores, relatores e revisores. Além das atividades finalistas, o Conselho desenvolve um permanente trabalho de orientação e apoio aos médicos, intermediação de conflitos médicos, inclusive na esfera trabalhista, buscando negociar soluções junto aos gestores da saúde e outras autoridades, como o Ministério Público. No plano das ações internas gerenciais, no ano passado, realizamos o planejamento estratégico do CREMEC, com contratação de empresa especializada, o que nos permitiu dar um salto de qualidade na gestão dos processos internos. Planejamento este cuja execução está em curso, por envolver um processo contínuo. Elaboramos também um novo plano de cargos, carreiras e remuneração, um trabalho que se desenvolveu do ano passado para cá, e que envolveu a contratação por licitação de empresa especializada e com o envolvimento de uma comissão composta por conselheiros e servidores. O novo PCCR está finalizado, tendo sido aprovado pelo Pleno do Conselho e sendo implantado a partir deste mês de outubro. Com ele, temos a garantia de maior sustentabilidade na gestão a longo prazo dos nossos recursos humanos. Neste ano de 2021, realizamos também concurso público para recompor o nosso quadro de pessoal do CREMEC, com 13 vagas para assistentes administrativos, com exigência de nível médio, e 7 vagas para servidores de nível superior, incluindo 2 médicos fiscais, um advogado, um contador, um analista de sistemas, um auditor interno e um gestor de recursos humanos. O concurso ocorreu no último mês de setembro, com a participação de cerca de 11 mil inscritos. Ser conselheiro, um cargo honorífico, é uma grande honra para todos que fazem esta casa. Testemunhar o empenho de cada um, na certeza da luta por uma causa maior, que é a defesa da boa prática médica, é reconfortante e compensador.
Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os conselheiros presentes e aos que não puderam participar desta solenidade por todo o apoio pelo trabalho desenvolvido de forma comprometida e competente, dando uma resposta à altura dos que confiaram neste grupo que compõe a gestão do CREMEC para o período 2018-2023. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, presidente. Damos continuidade à nossa solenidade. Vivemos um momento especial em todo o mundo. Muitas perdas, muito sofrimento. No Ceará não foi diferente do resto do mundo. Neste momento em que celebramos e homenageamos os médicos, não podemos ignorar as perdas e o sofrimento de seus familiares e amigos. Em homenagem aos nossos colegas que partiram, solicitamos 1 minuto de silêncio. Peço licença agora para compartilharmos a nossa tela e darmos continuidade à nossa solenidade. A outorga da Medalha de Honra ao Mérito Profissional surgiu com a Resolução CREMEC número 14 de 1997, no dia 29 de setembro de 1967. Resolução esta que institui a Medalha de Honra ao Mérito Profissional. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto número 44.045, de 19 de julho de 1958, considerando ser de inteira justiça distinguir os médicos que se tornam exemplo para os seus pares, por observarem os princípios éticos e morais ao longo de sua atividade profissional, considerando o que foi decidido na sessão plenária de 29 de setembro de 1997, resolve no seu artigo 1º instituir a Medalha de Honra ao Mérito Profissional, a ser entregue anualmente a 3 médicos no dia 18 de outubro. Artigo 2º, farão jus à Medalha de Honra ao Mérito Profissional os médicos que tenham pautado o exercício de sua profissão por ilibada conduta ética. Os que tenham, no mínimo, 30 anos de atividade profissional e os que estejam exercendo a medicina no estado do Ceará. Parágrafo único, excepcionalmente, poderão ser agraciados médicos que atuem em outros estados do Brasil. Artigo 3º, as indicações de nomes de médicos que concorrerão à medalha supracitada poderão ser feitas por qualquer conselheiro, sendo colocados em votação
pelo plenário do CREMEC, para que sejam escolhidos os 3 nomes que serão submetidos à análise final. Parágrafo único. Os médicos a serem homenageados com a medalha deverão ser aprovados unanimemente pelo plenário do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Esta resolução entrou em vigor no dia 29 de setembro de 1997. O presidente, Dr. Lino Antônio Cavalcante Holanda, e pelo seu secretário, Dr. Daldimar Bezerra de Menezes. Vamos, então, citar os nossos homenageados dessa noite. O Dr. Irã de Carvalho Rabelo, CREMEC 667. O Dr. Irã de Carvalho Rabelo é membro titular da Academia Cearense de Medicina, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará em 1965, pós-graduado em Clínica Médica pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, pós-graduado pré- e pós-operatório pela Escola de Pós-Graduação Carlos Chaga, em 1966 e 1967. Médico fundador do Hospital Geral de Fortaleza, médico fundador e chefia do Serviço de Clínica Médica do Hospital Geral de Fortaleza. Foi presidente e membro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Geral de Fortaleza. Foi coordenador do Comitê de Clínica Médica da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, com a publicação de 2 edições do Manual de Clínica Médica. Foi coordenador do Comitê Estadual para Normatização do Uso Racional de Antimicrobianos, como editor e autor do capítulo sobre o uso racional de antimicrobianos. Parabéns ao nosso querido Dr. José Irã de Rabelo Carvalho. O segundo homenageado da noite é o Dr. Francisco Sullivan Bastos Mota. Dr. Sullivan é médico, professor de pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, com mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorando em biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará e presidente do Instituto da Primeira Infância e PRED, onde ampliou a ação de combate à desnutrição, criando a estimulação do desenvolvimento da criança e da transformação de sua família. Foi quem criou a figura do agente de saúde, hoje presente em todos os municípios do país. Também fundou o primeiro banco de leite do Norte e Nordeste e a unidade neonatal da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, com uma das maiores unidades de terapia intensiva do Brasil. Fundador do Ambulatório Integrado de Pediatria do Hospital Universitário Walter Cantídio e do Núcleo de Terapia e Estimulação Precoce, no TEP, hoje atendendo 950 crianças na Universidade Federal do Ceará, portadoras de deficiências. Um centro de referência para tratamento de paralisia cerebral, autismo e síndromes diversas. De 2010 a 2013, ficou à frente da gestão do Complexo Hospitalar Universitário, MEAC e EMOSSE. Sempre com espírito inovador e empreendedor, Dr. Sullivan Mota recebeu o troféu Sereia de Ouro em 2019 pelos esforços prestados em prol do Ceará. Parabéns ao Dr. Sullivan. O nosso terceiro médico homenageado da noite, o professor doutor Henri de Holanda Campos, CREMEC
3.312. Médico graduado pela Universidade Federal do Ceará, concluiu residência médica em nefrologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, onde também obteve o título de mestre em nefrologia. É doutor em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo e realizou estágio pós-doutoral na Universidade René Descartes, em Paris. Criou e chefiou, até 1999, o Laboratório de Imunogenética e Imunologia de Transplantes da Universidade Federal do Ceará, tendo sido um dos responsáveis pelo desenvolvimento no Nordeste, em particular no Ceará, do programa de transplantes de órgãos provenientes de doadores falecidos. Desde 1997, teve participação importante na formulação de políticas em benefício dos portadores de insuficiência renal crônica e para o desenvolvimento dos transplantes de órgãos no país. É professor titular de Clínica Médica do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará desde 1998. Foi vice-coordenador do mestrado em Clínica Médica, chefe do Departamento de Medicina Clínica. E, por 8 anos, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, quando liderou a implantação dos 2 primeiros cursos médicos fora da sede das universidades federais brasileiras, nas cidades de Sobral e Barbalha. Participou da concepção do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de ensino superior de países estrangeiros, o Revalida, e foi coordenador técnico da elaboração e aplicação das provas do Revalida até 2017. Consultor e colaborador da Secretaria da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, SEGETS, Ministério da Saúde, atuando na implantação de vários programas desenvolvidos por aquele órgão, como ProMed, ProSaúde, ProResidência, PET Saúde. Como assessor especial do ministro da Educação, das Profissões da Saúde, no período de 2013 e 2016, coordenou, no âmbito do programa Mais Médicos, o projeto de expansão dos cursos médicos da Rede Federal de Ensino Superior, tendo coordenado, nesse período, a Comissão de Avaliação e Monitoramento das Escolas Médicas, CAMEM. Na UFC, além dos cargos já citados, foi pró-reitor de extensão, vice-reitor por 2 mandatos e reitor no período de 2015 a 2019. Atualmente, atua como professor nos departamentos de Medicina Clínica, no Departamento de Medicina Clínica e Fisiologia e Farmacologia, atuando também na equipe de colaboradores do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, NPDM, da Universidade Federal do Ceará, dirigido pelos professores Manuel Odorico de Moraes Filho e Elizabeth Amaral de Moraes. Convidamos, então, o professor Dr. Henri para falar em nome dos homenageados. Professor Henri, com a palavra. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Nesta noite de solene comemoração alusiva ao Dia do Médico, onde se insere a outorga da Medalha de Honra ao Mérito Profissional,
fui distinguido com a honra de representar, nesta solenidade, os 3 agraciados deste ano. Saudamos a diretoria do CREMEC, nas pessoas do seu presidente, Elvésio Neves Feitosa, de sua vice-presidente, Inês Tavares Vale e Melo, de seus diretores, Roberto da Justa Pires Neto, Roger Murilo Ribeiro Soares, Ana Lúcia Araújo Nocrato, Régia Maria do Socorro Vidal do Patrocínio, José Malbe Oliveira Rolim, José Albertino Souza, Renata Evandro Moreira Filho, Lino Antônio Cavalcante e Maria Neodan Tavares Rodrigues, parabenizando-os desde já pela luminosa e equilibrada gestão à frente do nosso Conselho Regional de Medicina. Saudamos com igual deferência os 10 conselheiros efetivos e os 21 suplentes, nos nomes dos colegas José Otto Leal Nogueira, Lúcio Flávio Gonzaga Silva, Rafael Dias Marques Nogueira, Ricardo Maria Nobre Otton Sidu, Francisco Flávio Leitão de Carvalho Filho, Maria Airtes Vieira Vitoriano, Paulo Roberto de Arruda Tavares, Roberto Ribeiro Maranhão, Roberto Wagner Bezerra de Araújo, Valéria Góes Ferreira, Antero Gomes Neto, Fernando Soares de Medeiros e Francisco Alequi de Vasconcelos Filho. Sintam-se todas e todos, 33 valorosos, combativos conselheiros, abraçados, penhorada e fraternalmente. Em nome das companheiras de nós 3 homenageados, Maria dos Prazeres Ferreira Rabelo, Sônia Maria Cantídio Mota e Wanda Maria Azeredo de Moraes Campos, a reverência a nossos filhos, netos, irmãos e demais familiares. As 3 Marias companheiras, 2 estrofes de 2 poemas primores do dileto amigo e grande escritor brasileiro Afonso Romano de Santana. O primeiro: o amor não submete, o amor permeia, cada coisa um seu lugar, e como o sol passeia iluminando as espirais de ouro e prata que decoram nossos corpos. O segundo: o que gastou, somou. Essas figuras são sulcos, essas rugas, perdão, são sulcos, onde aramos a messe do possível amor. Aos queridos familiares e amigos que nos acompanham nesta noite memorável, o mais caloroso e agradecido abraço, pela graça da amizade que nutre e irradia calor em nossos corações. Saúdo-os em nome da minha querida colega, professora Fátima Viana, e os conselheiros José Roosevelt Luna e Ivan Moura Fé. Com todos os profissionais de saúde, em especial os médicos que estiveram ou continuam na luta contra a Covid-19, compartilhamos o galhardão que hoje nos é conferido. Rendemos respeitoso tributo à memória dos 891 médicos que pereceram na trágica pandemia da Covid-19, segundo dados da Associação Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. A nossa solidariedade também às famílias enlutadas pela perda de quase 600 mil vidas ceifadas em nosso país pela pandemia. Em seu livro, Médicos de Homens e de Almas, Taylor Caldwell relata a história de São Lucas, patrono dos médicos. É a história da peregrinação de todos os homens através do desespero e das trevas da vida, do sofrimento e da angústia, da dúvida e do cinismo, da rebelião e da desesperança até a compreensão. Quantas vezes, ao longo de nossa vida profissional, não nos rebelamos contra Deus pela vitória da morte de pacientes ou entes queridos? Como seres imperfeitos, esse sentimento também aflorou durante a pandemia. Senhoras e senhores, é prazerosamente desafiadora
a tarefa que me cabe desta noite, a de ser fiel ao retratar a saga de José Irã de Carvalho Rabelo e Sullivan Bastos Mota, e de não cansar a todos nesta noite. Os dois colegas, vocacionados por excelência para o exercício da medicina, a mais nobre das artes, têm vivido sempre com os sentidos abertos a tudo e a todos, não distraídos ou centrados em si mesmo, ou incapazes de ver e ouvir aqueles que cruzam seus destinos, pois os seus sentidos transbordam compaixão. Dedicam a sua vida a fazer com que a arte de curar traduza-se em pessoas reconstruídas em sua dignidade. Buscaremos fazer com que fluam esta noite as emoções, recolhidas no recôndito cadinho de iluminados ciclos de vida de Irã Rabelo e de Sullivan Mota. A outorga da medalha de honra ao mérito profissional, como já bem mencionou a nossa vice-presidente, foi instituída há muitos anos atrás e permanece até hoje, e segue rigorosos controles para a concessão desta honraria. Portanto, senhoras e senhores, faz-se mister manifestarmos aqui a nossa gratidão a todos os insignes colegas que fazem o CRE-CREMEC pela concessão da sua maior honraria, servindo-nos de citações cujos autores não serão mencionados pela exiguidade do tempo concedido para esta fala. A palavra gratidão vem do latim gratia, que significa graça, graciosidade ou agradecimento. A gratidão nasce com naturalidade e espontaneidade nos corações humildes, nas pessoas conscientes de que aquilo que recebem não é por mérito ou retribuição. Tudo é gratuidade. Em seu tratado da gratidão, São Tomás de Aquino ensina que a gratidão se compõe de diversos graus. O primeiro consiste em reconhecer, ut reconoscat. O segundo, em louvar e dar graças, ut gratias agat. O terceiro, em retribuir, ut retribuat, de acordo com as suas possibilidades e segundo as circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar. Segundo a Harvard Medical School, gratidão é um agradecimento pelo que o indivíduo recebe, seja tangível ou intangível. Com gratidão, as pessoas reconhecem a bondade em suas vidas e que a fonte dessa bondade está, pelo menos parcialmente, fora de si mesmas. Como resultado, a gratidão também ajuda as pessoas a se conectarem a algo maior do que elas mesmas como indivíduos, seja a outras pessoas, a natureza ou a um poder superior. Robert Emmons, talvez o maior expert sobre o assunto no mundo, concorda com essa definição quando explica que a gratidão nasce quando alguém percebe que recebeu algo valioso, que não foi necessariamente conquistado ou merecido. E acrescenta que é, ao mesmo tempo, uma emoção, uma virtude, um sentimento moral, um motivo, um mecanismo de enfrentamento, uma habilidade e uma atitude. Tudo isso junto. Por conseguinte, Conselho Regional de Medicina do Ceará. Nós três, distinguidos com tão elevada honraria, agradecemos sim, penhorados, e assumimos o compromisso de nos mantermos guardiões dos princípios orientadores da generosa concessão da dádiva. Laranja na mesa, bendita árvore que te pariu, Clarice Lispector em Amor à Terra. E quando ali retornarmos, verá que nunca fomos, pois o lugar onde estamos, o lugar onde estaremos,
é sempre o lugar que somos. A escritora cearense Ana Miranda, em Prece a uma Aldeia Perdida, 2004. Com essas odes, desculpem, preciosas, as duas extraordinárias escritoras exaltaram o seu amor à terra, valor fortemente presente nos nossos homenageados. O menino Irã deixa transparecer fortemente o amor ao seu lugar, Iguatu, antiga telha que abrigava a aldeia de índios quixelôs até 1707, quando chegaram os jesuítas. Destaque para a produção de algodão e expansão da rede ferroviária, Iguatu tornou-se o centro econômico do centro-sul de nosso estado e hoje destaca-se pelo elevado número de cursos superiores. Ali nasceu o encanto de Irã Rabelo pela medicina, inspirado na figura do médico Agenor Gomes de Araújo, conceituado médico de Iguatu e da sua conceituada família. O nome de Irã Rabelo é hoje referência para os conterrâneos iguatuenses. O amor ao interior, às cidades em que morou na infância, é traço marcante na vida de Sullivan Mota, admirável contador de histórias. Lavras da Mangabeira e Juazeiro do Norte estão vivamente presentes em suas recordações. Em Juazeiro, Sullivan, com 10 anos de idade, deu início à sua benemerência, fazendo funcionar em sua própria casa, com incentivo da mãe, a grande dama Laura Mota, entre 1900 e 1962, um ambulatório para a realização gratuita de curativos e aplicação de injeções. Com a vinda para Fortaleza, em 1963, amplia-se o seu compromisso social com programas de visitas semanais para escutas e entretenimento aos presos da cadeia pública de Fortaleza, prédio que hoje abriga a Ensetu, e também projeto de assistência a menores infratores, em anexo do mesmo prédio, com forte incentivo do pai, o desembargador Valdetário Mota, que dá nome a uma das ruas de nossa Fortaleza. Seria injusto não mencionar o meu encanto pelas faldas da Serra da Aratanha e do Pacuti. Berços natais meus pais, Pádua e Iris Macampos. Ali, sob a copa de frondosas árvores, vivi momentos mágicos de infância e adolescência em rica imersão na natureza. A boca sempre lambuzada pelas frutas, pelo mel de engenho, pelo alfinim, e o retorno à casa marcado por inocentes feridas, das descidas velozes sobre as folhas dos bambuzais ou por algum anzol de pesca fisgado em alguma parte do corpo. Além do anzol lançado no rio Pacuti, havia também o landoá, o facão para a busca aos mussuns. Nos riachos da Pacatuba, ocorria o prescrutar das locas de pitus e o percurso contracorrente com um saco para a colheita do camarão sossego, depois frito e armazenado em grandes latas até a sua degustação. Tempo de natureza e meio ambiente preservados. A exemplo do que disse, muitas vezes, em homenagens prestadas por nossa UFC, a estirpe que serviu de berço aos hoje nossos homenageados deve ter igualmente tatuado neles a gratidão a mestres e tutores, a devoção à família, a marca da inteligência,
da lucidez, do engenho e arte, e também do caráter, que os levaram a belas trajetórias de vida e feitos na sociedade. O Irã, estudante de graduação, enaltece a figura dos mestres José dos Santos Serra, de quem foi monitor de fisiologia, e Aloysio Pinheiro, que o influenciaram na escolha da clínica médica como área de atuação. Ressaltando também a genialidade do anatomista Saraiva Leão e o grande legado do também grande mestre Paulo Marcelo Martins Rodrigues, na formação de uma grande escola de clínica médica no Ceará, onde ele ressalta os nomes de Martinho Rodrigues Fernando, Otto Leal Nogueira, Manuel Leôncio Macieira de Carvalho, José Duilton Girão, Ronaldo Montalverne, Oswaldo Gutierrez e Carlos Roberto Teixeira. O Irã, já médico, reverencia os seus mentores na residência médica no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, doutores Raimundo Dias Carneiro e Franquini Melo. Nas demonstrações de culto à família, registra o estímulo recebido dos irmãos, em particular do irmão José de Carvalho Rabelo, que, tendo-o como filho, proporcionou a ele apoio financeiro durante o seu curso médico. Fortemente emotivo é o seu relato do que mais lhe foi significativo após a conclusão da residência médica, abre aspas, o início da constituição da minha família, com a minha colega de turma, doutora Maria dos Prazeres Ferreira Rabelo, que comandou com sucesso a educação dos filhos, mantendo o equilíbrio do lar, e que me deu 3 filhos, Helena, fonoaudióloga, Cristina, médica, e Paulo, advogado. Da Helena resultou a Clarinha, e do Paulo, a Marina, fecha aspas. A sua família é, sem sombra de dúvidas, o seu maior tesouro e realização. Não conhecia a família do Irã, sim a da sua adorável esposa, doutora Maria dos Prazeres Ferreira Rabelo. A infância deu-me a aventura de visitar com frequência uma casa simples e alegre na rua Nogueira Scioli, próximo ao Mercado dos Pinhões. Lá residia Prazeres em companhia da avó, a doce e sábia Dona Preta. E 2 mulheres de extraordinária força e amor à vida. A sua mãe, Maria de Nazaré, a Manzinha, e a tia Helena, quem chamávamos Troia, em alusão à heroína grega. As 3 foram grandes amigas de nossa família. O meu tributo às suas ricas memórias. Meu amigo, irmão Sullivan Mota, perdoe a emoção, de cuja amizade desfrutos desde os tempos da faculdade, ressalta a gratidão em sua formação médica aos mestres Walter de Moura Cantídio, sogro, pai inspirador, Zilmar Fontinelli Silva, inspiradora que deu a ele os fundamentos da pesquisa, e Aloysio Soriano Aderaldo, um dos decanos da pediatria cearense, influência decisiva na sua escolha pela pediatria como área de atuação, e Ernesto de Pinho Pessoa, com quem iniciou os primeiros projetos de saúde em comunidades. Sullivan, em sua modéstia ímpar, destaca a colaboração nos muitos projetos desenvolvidos dos companheiros de trabalho Álvaro Madeiro Leite, Eda Araújo e Isabel Guedes. Sullivan, que exerce como médico um sacerdócio, tem na importância que atribui à família um dos seus traços mais marcantes. Trabalha em benefício da família, não só de todas as famílias, da sua família, mas de todas, pela família, para a família. Teve nos pais a grande dama, Laura, e o respeitado desembargador Valdetário Mota,
suas maiores inspirações, plasmadores que foram das maiores virtudes desse nosso homenageado. Nascido em família numerosa e fortemente unida, que muitas vezes me acolheu, sempre demonstrou profunda admiração pelos irmãos Suenon, Suderlan, Suetônio, Maria Perpétua e Soares. Todos bem-sucedidos nas vidas profissional e pessoal. Dois de saudosa memória, todos exemplos de cidadãos íntegros, solidários, comprometidos com a justiça social e o bem comum. Casado há 45 anos com Sônia Maria Cantídio Mota, enfermeira e psicóloga, a quem descreve como, abre aspas, real fonte e força de trabalho, fecha aspas. Sônia é companheira incansável, de muita leveza e nutridora de amizades. Da união nasceram 4 filhos, Laura, Tadeu, Joana e Mariana. Na lista, Sullivan inclui os 3 gêmeos, Fernando, Alexandre e Adolfo. Esses 7, juntamente com os 7 netinhos, são para ele, abre aspas, a minha maior expressão de amor, fecha aspas. Confesso o incômodo de parecer, ao falar da minha vida, estar advogando em causa própria. Procurarei ser breve e certamente cometerei omissões. Sou muito grato à Universidade Pública, em especial ao UFC e ao UERJ, pela maravilhosa formação recebida. Entre os tantos mestres com quem tive o privilégio de conviver, realço homens e mulheres da maior grandeza ou as suas memórias indeléveis, não necessariamente em ordem de importância, mas pela aventura do convívio e pelas generosas partilhas das lições, do conhecimento e da experiência de vida. Walter de Moura Cantídio, Zilmar Fontinelli Silva, Elias Gonçalves Salomão, Luiz Carlos Fontinelli, os mentores na mais plena acepção da palavra. Ernesto de Pinho Pessoa, Maria Auxiliadora de Souza, Maria Zélia Roqueirol, Roberto Barreto Marques, Antônio Lacerda Machado, João Batista Evangelista Júnior, Oswaldo Gutierrez, João Barbosa Pires de Paula Pessoa, Maria da Silva Pitombeira, José Murilo de Carvalho Martins, José Edísio Tavares, Haroldo Gondim Joaçaba, Francisco das Chagas Vasconcelos, José Anastácio Magalhães, Aloísio Soriano Aderaldo, Paulo Marcelo Martins Rodrigues, Francisco de Paiva Freitas, Renan Montenegro, Emi Mendonça Lima Verde, Emirene Mendonça Lima Verde, Porfírio Sampaio. Na residência médica na UERJ, a inspiração veio sobretudo de Frederico Rosani, Jaime Landman, José Cavalieri Sampaio, Américo Piquet Carneiro, Rui Rocha, Maria Helena Rosani, Ricardo Donato, Vigílio Primo da Cruz, Ronaldo Gazola, Ítalo Suassuna, Alexandre Adler, Sérgio Aguinaga. A riqueza no convívio com colegas na graduação me proporcionou enormes alegrias. Ressalto a presença na minha vida da amiga irmã Edna Salazar Magalhães Lima, dos colegas diletos Fátima Maria Fernandes Veras, José Eldon de Alencar, Francisca Angélica da Silva, José Glauco Lobo Filho, Emair, fugiu agora o nome de Emair, perdão, emoção, Elcias Camurça Júnior e muitos outros, com quem dividimos as primeiras incursões na prática médica no Projeto Pacatuba, as práticas de comunidade terapêutica no Hospital Miri Lopes, sob a supervisão dos ilustres psiquiatras Sônia Lobo,
Marcos Vinícius e Rômulo Macambira. Nasci de família paterna e maternas de fortes troncos, ricamente numerosos, oriundos dos sopés das serras da Aratanha e do Pacuti. Meus pais, Pado e Elismar Campos, não mais presentes entre nós, sempre tiveram nos filhos a sua maior ação de vida, a despeito das dificuldades para criar família numerosa e da ocupação judiciosa do jornalismo e de cargos públicos. Tudo investiam em educação. A nossa casa era conhecida como a Casa dos Livros, onde todos, inclusive nossos pais, estavam sempre lendo ou estudando, onde todos os amigos acorriam para estudos e diversões. Somos 7 irmãos: Isaac, médico; eu, Mônica, médica e residente nos Estados Unidos; Eugênia, igualmente brilhante como engenheira civil, educadora e advogada; Marta, linguista e professora, hoje enfermeira, residente na Alemanha; Pádua, psicólogo com grande contribuição ao sistema educacional de nosso estado; e Alexandre, músico virtuoso, que já nos deixou. A todos, o meu orgulho de tê-los na vida ou na memória. A depender da vontade dos meus pais, do meu pai, sobretudo, todos os filhos teriam sido médicos. A minha homenagem aos 2 irmãos médicos pelo correto e solidário exercício profissional. Isaac e Mônica. Que eu estendo também às primas médicas e modelos, Marta Edna Diógenes Yasli, seu companheiro Juan Estuardo Yasli e Ana Cândida Becker Campos, de saudosa memória, nas quais sempre me inspirei na minha formação. Rendo meu preito de gratidão, mais uma vez falo, aos colegas e queridos amigos de tudo. Referi-me a Sônia Maria Lobos, Marcos Vinícius Ponte e Rômulo Macambira, que nos orientavam na comunidade terapêutica. E, agora sim, leio o nome correto da Emaí da Silva Freitas, e incluo também Maria Lúcia Martins de Aragão, obviamente, de Sullivan Mota e Paulo Augusto Lopes César, este compadre pediatra virtuoso, que não integrava a minha turma. A respeitosa memória de Gotardo Peixoto de Figueiredo Lima e Emília de Carvalho Freitas Campelo, o meu preito de saudade aos que nos deixaram. Desde os tempos de residência médica, mantenho fraterna e sólida amizade com Mário Abud Filho, grande referência profissional e científica. E hoje, professor na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e a sua Patrícia. Com Mário e outros colegas, construímos políticas ainda vigentes para os tratamentos substitutivos da função renal e atual políticas de transplante de órgão do país. Casei-me com Wanda, também médica niteroiense, que adotou o Ceará como terra e que me deu a aventura de seu companheirismo desde o nosso casamento, em 1982, residindo então em Paris. Juntos temos buscado régua e compasso, no Brasil e na França, principalmente, nesses 2 países, para as nossas afirmações e ajustes pessoais e profissionais. Hoje tenho na única cunhada, Marise, uma irmã de grande generosidade. A vida deu a mim e a Wanda Ana Luísa, razão maior de nossas existências. Uma carreira brilhante nas principais cortes internacionais de direitos humanos e outros organismos internacionais levaram-na mundo afora a diversos países. Na companhia do marido Euclides, está fixada na França, país onde nasceu, pois reside em Lyon, onde dão seguimento às suas carreiras virtuosas e nos deixam ansiando, à espera de um netinho ou netinha, que virá um dia com a graça de Deus. Outro traço do cearencismo, magistralmente descrito por Raimundo Girão Barroso em sua pequena História do Ceará, é o suposto nomadismo ou a nossa, entre aspas, disposição migrante. Isso também está presente na vida de Irã Rabelo,
de Sullivan Mota e na minha. Concluída a graduação, migramos os três para o Rio de Janeiro, em busca da sonhada residência médica. Irã e a sua Prazeres conseguiram, na época, um feito considerado extraordinário, ao lograrem a aprovação para a residência no Hospital dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, templo da especialização médica, cujo processo seletivo era o mais concorrido do país. Sullivan, com o internato e a residência no Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, na Ilha do Fundão, alargou horizontes, posteriormente consolidados no mestrado, e deu início a parcerias com outros centros, o que inclui hoje instituições internacionais de grande porte, como a Universidade de Harvard, também instituições da China e Canadá. Depois da residência, continuei a vida de globetrotter, sobretudo na França, onde por 7 anos e meio cursei estágio doutoral e, posteriormente, pós-doutoral, e atuei plenamente como médico do forte sistema de saúde francês, com incursões a outros países da Europa e Américas. Retornamos os três ao torrão natal por amor a ele. O significado da solenidade de hoje é demonstrativo de que os três fizemos a escolha certa. Ser presenteado pela generosidade de colegas, por simples e humildemente procurar cumprir com retidão o que dita a profissão, é, senhoras e senhores, magnânimo. Adverti os nobres colegas e a douta audiência que seria um grande desafio retratar 2 trajetórias de vida tão grandiosas. Preferi mais ressaltar pontos e características pessoais, pois são tais atributos que diferenciam e engrandecem as suas carreiras. Espero ter feito a escolha certa, retratando 2 colegas que representam o que há de melhor no gênero humano. A virtude, palavra que deriva do termo grego arete, e se refere ao conceito de excelência, ou melhor dizendo, as virtudes cardeais materializadas tanto por Irã como por Sullivan, foram magistralmente descritas por Platão no livro 4 da República e por Aristóteles, e são prudência ou sabedoria, justiça, temperança, fortaleza, que é coragem, força e compreensão do mundo. Irã Rabelo pautou a vida para representar o porto seguro para os seus pacientes, especialmente nos momentos de fragilidade e de dor. A história do Hospital Geral de Fortaleza confunde-se com a de Irã, pois foi dele fundador e a ele aportou enormes contribuições, como a instalação dos serviços de clínica médica, a normatização dos usos de antimicrobianos e combate à infecção hospitalar registrados em livros e manuais. É profícuo o seu trabalho na luta pelo correto exercício profissional médico e fecunda atuação na Academia Cearense de Medicina, sodalício onde pontifica entre os maiores, como titular de uma das cadeiras. Dileto amigo e mestre, toda a minha respeitosa e profunda admiração. Sullivan Mota é sacerdote no exercício médico, como já dito, e homem de muitos instrumentos, maestro no aglutinamento de pessoas e no empreendedorismo social inovador, onde é referência nacional e internacionalização, pela instalação e ou condução de pelo menos 12 grandes iniciativas de sucesso, onde destaco o IPRED, o NUTEP, a Escola Profissionalizante Lídia Bezerra, a Unidade de Atendimento ao Espectro Autista, a campanha Barriga Vazia, Prato Cheio. Vocacionado à pesquisa, tem publicado em jornais de porte do Lancet e é depositário de uma patente sobre marcadores biológicos do espectro autista, tema ao qual dedicas com especial carinho. Sullivan Mota tem recebido muitas e merecidas homenagens.
onde realçam o título de cidadão fortalezense, a medalha Rodolfo Teófilo do Governo do Estado, a medalha Boticário Ferreira da Câmara Municipal de Fortaleza, o troféu Homem de Bem 2017, a Sereia de Ouro 2019. Ave Sullivan, que os deuses mantenham você em sua sabedoria e generosidade, que tanto nos inspiram. Ambos os colegas são educadores por excelência. Sullivan atuando como professor adjunto 4 de pediatria na UFC, e Irã, com uma vida dedicada a formar gerações de picos. Tenho a aventura de participar do mesmo mistério, e a educação nas profissões da saúde é, há muitos anos, o centro dos meus interesses, sem ter abandonado as demais áreas em que atuei ou atuo. Quis a generosidade levar-me na vida a píncaros que jamais imaginei alcançar. Desde a implantação dos primeiros cursos públicos de medicina fora de sede no país, a direção da Faculdade de Medicina por 8 anos, a pró-reitoria de extensão, a vice-reitoria e reitoria da UFC, a implantação de iniciativas como Revalida, a coordenação e implantação de 38 escolas médicas da Rede Federal de Ensino Superior, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Instituto FAIME Brasil, a direção da Organização Internacional Towards Unity for Health, a participação em forças-tarefa da OMS em Genebra. Prefiro, ao invés de continuar a enumerar essas graças, ressaltar a figura dos que me possibilitaram compartilhar dessas realizações. O meu preito de gratidão, portanto, a Neile Torres, Iaci Almeida, Gerardo Cristino Filho, Luciano Moreiro, Eliana Amaral, da Unicamp, Valdes Bolela, da USP, Ribeirão Preto. A gratidão aos ex-reitores, Jesualdo Farias, saudoso Ícaro Moreira, Renê Teixeira Barreira, Roberto Cláudio Frota Bezerra, Paulo Elpídio de Menezes Neto, pelos ensinamentos e incentivos, bem como a minha equipe de pró-reitores e assessores na gestão da UFC. Gratidão a Francisco Eduardo de Campos, Ana Estela Haddad, da CEGETS, Ministério da Saúde, até 2015, Cláudia Griboski, hoje na Universidade de Brasília, aos ex-presidentes do INEP. Reverência e gratidão aos ex-ministros Fernando Haddad, Renato Janine Ribeiro e Aloísio Mercadante, gratos amigos a quem sou grato pela confiança em mim depositada. Chegamos, amigos, ao final da nossa fala. É com grata convicção que lhes asseguro que não vivemos o outono, vivemos a primavera em nossas vidas. Renovados na esperança que nos inspiram nossos filhos e no entusiasmo e capacidade criativa de nossos jovens alunos, os jovens médicos residentes, mestrandos, doutorandos, e na força criativa dos tantos colegas médicos ou de outras profissões da saúde, também docentes. Eu ouso questionar Rubens Alves quando ele diz que os médicos, abre aspas, os médicos sofrem por saudade de uma imagem que não existe mais, fecha aspas. Estará mesmo tudo perdido? Acredito que não. E se, como assim, não pensasse,
estaria talvez negando o hipocrático, onde se cultua a passagem dos ensinamentos e da boa prática às gerações que nos sucedem. Prefiro acreditar no exercício da esperança, que, como diz Santo Agostinho, tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A coragem, a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-los. É o exercício que, humildemente, esperamos nós, homenageados nesta noite, das próximas gerações de médicos. Deixo de fazer referências pela escassez do tempo à sabedoria generosa de Edgar Morin, de Paulo Freire, que falam no destino planetário, no que precisamos para o estudo, para o futuro da humanidade, de como o homem vai construir seu caminhar. Paulo Freire, desde o tempo na sua experiência no SESI, ela se consolida numa prática no exílio, no Chile, e nasce a pedagogia do oprimido, que vai se transformando na pedagogia da esperança. A esperança de ver um mundo melhor, onde homens e mulheres se encontrem em processo permanente de libertação. A pedagogia da esperança de Paulo Freire reafirma a posição assumida na pedagogia do oprimido de 25 anos antes. Pedagogia do oprimido que está em processo de redação no período de exílio no Chile, cujos ideais são retomados na pedagogia da esperança para rever, repensar, para redizer, para esperançar. Esse, diletos amigos, é o credo que professamos, é parte do credo que professamos nós três homenageados. Muito obrigado pela generosa atenção de todos. Parabéns ao doutor, professor Henri Campos, pelo brilhante discurso, e nos congratulamos com os homenageados dessa noite. Doutor Henri, doutor Irã Rabelo e doutor Sullivan Mota. Recebam os nossos parabéns. Dando continuidade à nossa solenidade, vamos compartilhar aqui novamente a nossa tela. Faremos agora a outorga do Diploma de Mérito Ético Profissional. De acordo com a Resolução CREMEC, número 2099. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei 3268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto-Lei número 44045, de 19 de julho de 1958, considerando que cabe aos Conselhos Regionais de Medicina promover por todos os meios ao seu alcance o prestígio e bom conceito da profissão médica e dos que a exercem legalmente, considerando que é da competência dos Conselhos de Medicina outorgar honrarias e distinções aos médicos que pautam sua conduta profissional pelo respeito às normas éticas, considerando ser justo e necessário dar conhecimento público dos exemplos dignificantes no exercício da profissão de médico, considerando finalmente o que foi decidido na sessão plenária de 11 de outubro de 1999,
resolve, no seu artigo 1º, instituir o Diploma de Mérito Ético Profissional, a ser entregue anualmente, em sessão solene, pública, no dia 18 de outubro. Artigo 2º, farão jus ao Diploma de Mérito Ético Profissional os médicos regularmente inscritos no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, que completam 50 anos de exercício da profissão médica sem jamais terem sofrido sanção ético profissional de qualquer natureza. Artigo 3º, esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. Fortaleza, 11 de outubro de 1999. Assinada pelo então presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, Dr. Lino Antônio Cavalcante Holanda, e pelo seu secretário, Dalgimar Bezerra de Menezes, Dr. Dalgimar Bezerra de Menezes. Passamos agora a nominar todos os homenageados dessa noite. Doutora Adriana Forte Costa e Forte. Doutora Aline Cavalcante de Lima. Doutora Ana Maria Lira Guimarães. Doutor Antônio Estanislau Souza Queiroz. Doutor Antônio Pereira de Carvalho. Doutor Antônio Prudêncio de Almeida e doutor Antônio Newton Soares Timbó. Doutor Arclébio Pereira Machado, doutor Arthur Wagner Vasconcelos Neri e doutor Carlos Afonso Silva. Doutor Carmanoelito Brito de Oliveira, doutora Cecília Braga de Azevedo e doutor César Augusto de Lima Forte. Doutor Cláudio Augusto Gondim Monteiro, doutora Diana Sar Pereira Barreira de Lima, doutor Edson Menezes da Nóbrega, doutor Elivaldo Sampaio Almeida, doutor Emanuel Pontes Frota Neves, doutor Hercílio Guimarães do Nascimento, doutor Hernandes Farias, doutor Francisco Afrânio Gomes Pereira, doutor Francisco Álvaro de Andrade Neto, doutor Francisco Daniel Neto, doutor Francisco de Assis Brandão Meireles e doutor Francisco de Assis Negreiro Colares. Doutor Francisco Furtado dos Santos, doutor Francisco José Batista da Silva e doutor Frederico Augusto de Lima e Silva. Doutor Hugo Lopes Mendonça Júnior, doutora Isabel Fernanda Pereira da Costa e doutor José Washington Rebouças Chagas. Doutor José Gabriel Bezerra Filho, doutor José Nilo Dourado, doutor José Alves de Freitas e doutor José Idelbrando Guedes Montenegro. Doutor José Nilo Dourado, doutor José Pacelli Sabiá e doutor José Pereira dos Santos. Doutor José Roosevelt Norões Luna, nosso querido doutor Luna. Doutor José Severino Neto. Doutor José Wilson Rocha. Doutor Jucionon Coelho Silva. Doutor José Wilson Rocha, em memória.
doutora Lúcia Maria Alcântara de Albuquerque, doutor Luiz Arnaldo Rodrigues dos Santos, doutora Maria Auxiliadora Bezerra Barroso, doutora Maria de Fátima Vasconcelos Souza, doutora Maria do Socorro Bezerra Barbosa, doutora Maria do Socorro Madeiro Nogueira, doutora Maria Leni do Monte, doutor Mário Mamed Filho, doutor Moise Edmund Seide, doutora Nilce de Matos Nunes, doutora Núbia Martins, doutor Orlete Nunes de Melo, doutor Otaviano Benevides Alencar Aripe, doutor Paulo Cid Torres da Silva e doutor Paulo Gurgel Carlos da Silva. Doutora Raimunda Margarete de Oliveira Fichera, doutor Raimundo Pereira de Queiroz Filho, doutora Rita de Cássia Machado Paulino, doutor Roberto Barreto Marques, doutor Roberto Bruno Filho e doutor Roberto Micite. Doutora Sheila Rolim Figueiredo, doutor Silvio Roberto Aguiar do Nascimento e doutora Sônia Maria Carru Beltrão. Doutora Sônia Maria Carneiro de Mesquita Lobo, doutor Wellington Alves de Souza, doutora Zélia de Oliveira Rodrigues e doutora Zimar Marques Bastos. Em nome dos homenageados, para uso da palavra, o doutor Francisco de Assis Negreiros Colares. Meus colegas da turma de medicina Andreas Vesalius, de 1971. Este 18 de outubro é o Dia do Médico e é também, em especial, o dia da comemoração do cinquentenário da nossa formatura. Hoje, recebemos do CREMEC o diploma do mérito ético profissional. É desnecessário dizer que estamos a merecer parabéns. O CREMEC, na pessoa do seu presidente, Elvésio Neves Feitosa, e todos os seus diretores e conselheiros, homenageia aqueles que fizeram e continuam a fazer da medicina não simplesmente uma profissão, mas uma verdadeira vocação. Ao CREMEC, os nossos agradecimentos. Estamos nos dando conta que por 50 anos temos percorrido um caminho de muita luta e entrega no exercício da nossa profissão. E de pronto, nas palavras do poeta cearense Padre Antônio Tomás, nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz. E relendo o poeta, ele nos remete a tempos idos, dizendo que, quando partimos no verdor dos anos da vida, pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Contudo, não comungo com o pensamento do nosso poeta de que, com o passar dos anos, haja necessariamente um desfecho inverso. Isto é, os desenganos vão à frente e vão ficando atrás as esperanças. Não, de forma alguma. Muitas e muitas vezes é possível, pela determinação e perseverança, construir a própria história. Quantos jovens sonhos já foram realizados? Quantos mais a realizar, embora algumas ilusões tenham sido desfeitas? É natural, é parte do nosso processo inevitável de vida. Ainda continuando nesta linha de pensamento, outro poeta, desta feita um pernambucano, Bastos Tigre, pede que gravemos nos nossos corações que, do que tiveres no pomar plantado,
apanha os frutos e recolhe as flores, mas lavra ainda e planta o teu eirado, que outros virão colher quando te fores. Assim, esse pensamento nos leva a crer que o desânimo, a acomodação, o desalento não fazem parte de nosso dicionário e que o caminho que já percorremos ainda nos levará adiante. Nada terminou, muita coisa está inacabada. Continuemos a caminhar, tenhamos esperança, sejamos perseverantes, tenhamos fé em Deus. O mesmo Bastos Tigre continua a nos ensinar. Não te seja a velhice enfermidade, alimenta no espírito a saúde, luta contra as tibiezas da vontade. Que a neve caia, o teu ardor não mude, mantém-te jovem, pouco importa a idade, tem cada idade a sua juventude. É dessa forma, queridos colegas, que deveríamos enxergar a vida. Lutemos com toda a nossa força interior para que se concretizem essas assertivas, ou melhor, essas diretrizes que são preceitos de vida. Colegas, nos últimos 50 anos a medicina deu saltos gigantescos. Avanços tecnológicos extraordinários permitiram realizar diagnósticos cada vez mais precisos através de técnicas inovadoras e ousadas. Também as conquistas no campo da terapêutica foram enormes. Nesta pandemia que nos aflige, verificou-se, por exemplo, um feito incomparável. A vacina contra o SARS-CoV-2 ficou pronta em menos de um ano. Mas não cabe aqui delinear o perfil dos outrora inimagináveis progressos surgidos no campo médico. É necessário falar um pouco da nossa profissão. O dom que Deus nos concedeu reveste-se de uma característica ímpar. É, ao mesmo tempo, técnica e arte, uma graça revestida de pessoalidade. A medicina, exercida a princípio como uma profissão, como tantas outras, transforma-se numa grande vocação quando o médico, além de dar ao paciente o conhecimento adquirido, dá-se a si próprio como dom ao outro. É esse dar-se que torna a medicina tão nobre. O médico bom não é apenas aquele que conhece, aquele que está atualizado, aquele que é capaz de aplicar em prol do paciente os últimos avanços na sua área de especialização, mas sim aquele que se envolve com o sofrimento do seu paciente e vê nele uma pessoa que padece e necessita do seu amor. Aí está um resumo do juramento de Hipócrates que abraçamos. Nossa geração conseguiu fazer da prática médica um meio para servir o próximo. É este reconhecimento a maior e mais digna homenagem que se pode prestar a uma turma de medicina. Colegas cearenses e vindos de outros estados vizinhos compõem esta pleiade repleta de vocacionados, de médicos que adotaram como propósito de vida a dedicação plena ao paciente, à pessoa humana. Fomos dotados de uma visão clara de que a medicina é para ser um serviço prestado ao irmão e não simplesmente um meio de auferir benefício para si próprio. A arte de curar, mesmo que não seja a todos, a arte de aliviar o sofrimento e consolar sempre a todos, é vista com aqueles mesmos olhos de outrora. Não perdemos de vista o nosso juramento. De fato, o perfil do médico delineado no primeiro Código de Ética Médica de 1867 é de um verdadeiro sacerdote, de um vocacionado. Nesse código constam expressões como o médico é ministro de esperança e conforto, o médico é enviado para dar alento ao espírito que desfalece, a medicina é um dever sagrado, etc, etc. Mas nos dias de hoje, a prática médica parece estar mergulhada numa crise de falta de humanismo. É, portanto, uma necessidade premente a redescoberta do valor da pessoa frente ao endeusamento da tecnologia e do lucro. Há que se resgatar o respeito pelos valores do paciente, sem perder o foco no exercício profissional praticado com a devida e desejada competência técnico-científica.
Mas tudo isso deve ser novamente revestido da ética e, sobretudo, do amor ao paciente. É nosso dever continuar a cerrar fileira no batalhão que luta por esta visão tão antiga, mas tão esquecida, do exercício da nobre arte da medicina. Nós somos os soldados deste batalhão. Sirvamos de exemplo, testemunhando com nossas vidas o exercício da mais nobre das profissões. Agradecemos a todos os nossos mestres que ensinaram a técnica e a arte de ser médico, e também a nossos pais, que muitas vezes, com enormes sacrifícios, nos conduziram à conquista sonhada do diploma. E por fim, mas não por último, aos companheiros e companheiras que caminharam conosco durante a vida. Desejamos deixar registrado também a valorosa contribuição deixada por nossos colegas que precocemente partiram para o outro lado do caminho, mas que, enquanto por aqui peregrinaram, seguiram os passos da nossa vocação. Vamos comemorar os 50 anos de formatura com comportamento jovial e com a prudência que o tempo nos ensinou. Muito obrigado. Ao doutor Francisco Colares pelo brilhante discurso, em nome de todos os seus colegas com os quais nos congratulamos nesse momento. Queremos registrar a presença nesta solenidade dos conselheiros Ana Lúcia Nocrato, conselheira Valéria Góes, conselheiro Marcelo Esmeraldo, conselheiro Roberto Wagner, conselheiro Lúcio Flávio, conselheiro Roberto da Justa, conselheiro Roger Soares, conselheiro Lindenberg Costa Lima, conselheiro Jader Carvalho, conselheira Neodan Rodrigues, conselheiro Ricardo Sidu, conselheiro Joel Porfírio, conselheiro Rafael Felipe, conselheiro Roberto Maranhão, conselheiro Roger Soares, conselheiro Roberto da Justa, conselheiro Antero Gomes Neto, conselheira Régia Patrocínio, conselheira Regina Portela, conselheiro Lindenberg Costa Lima, conselheiro Rafael Felipe e o conselheiro Lino Holanda. Nesse momento, que já chegamos quase ao final da nossa solenidade, queremos agradecer a todos aqueles que se encontram nos bastidores e que colaboraram para a realização dessa nossa noite. Nossos servidores, Dona Fátima, Dona Regina Yali, Dona Michele, aos nossos servidores, seu Hernani e seu Miranda, quem se encontra aí no plantão, para que tudo dê certo com relação à nossa TI, à nossa tecnologia de informação. Então, agradecemos a todos os conselheiros presentes, a todos os participantes, e chamamos, neste momento, o nosso presidente, doutor Elvésio Neves Feitosa, para conferir as palavras que darão encerramento à nossa solenidade de hoje. Também queremos agradecer os nossos ex-conselheiros presentes nesta solenidade, como o nosso ex-presidente, doutor Ivan, professor Ajax. Me perdoem os que eu não citar o nome aqui, porque não esteja aqui visualizando nesse momento. Né? Nosso querido doutor Luna, que também foi nosso conselheiro durante muitos anos. Então, convido o nosso presidente, doutor Elvésio Neves Feitosa, para finalizar a nossa solenidade. Obrigado, doutor Inês. Os agradecimentos por conduzir tão bem esta solenidade, muito importante para o Conselho, para os colegas médicos. Em nome de todos os conselheiros e servidores do CREMEC, eu renovo os agradecimentos pela presença de todos nessa festiva noite do Dia do Médico. E como já foi dito na minha primeira fala, esta solenidade tem um significado muito especial, por homenagear aqueles que fizeram por merecer o nosso reconhecimento.
pelo exemplo do exercício profissional pautado na competência técnica e ética, que servem de espelho para todos nós. Saibam que as senhoras e senhores homenageados são motivo de orgulho para a categoria médica. Que Deus vos conceda vida longa, com saúde, e os preserve em atividade por muitos anos. Um fraterno abraço a todos e muito boa noite. Damos por encerrada essa solenidade. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o CREMEC agradece a presença de todos os senhores e senhoras. Os nossos parabéns.